Kevin Levin é o único personagem de Ben 10 capaz de se tornar mais perigoso do que o próprio Omnitrix. Porque enquanto Ben se transforma em um alienígena, Kevin pode roubar todos eles. Esse malandro tem mutações capazes de humilhar Ben 10.000, e até formas tão instáveis que poderiam destruir o mundo. Por isso hoje, em um especial pelo lançamento do quadrinho de Ben 10, vamos descobrir qual foi a forma mais poderosa que Kevin teve em toda a franquia. Acredite, existe uma transformação tão apelona que nem o Omnitrix conseguiu detê-la. Eu recomendo que você compartilhe este vídeo para que vejam do que Kevin Levin é realmente capaz. Sem muito mais a dizer, fico em silêncio por um mês. E começamos. Kevin 11.000, a mutação adulta do futuro de Kevin 11, é a forma mais poderosa desse osmosiano, pois representa a transformação perfeita entre controle e poder. Vamos deixar claro que um dos fatores que vão influenciar nas mutações de Kevin e seus alienígenas é o controle sobre elas. Essa mutação em específico possui as habilidades e poderes de 11.000 alienígenas, que Kevin conseguiu coletar em todos os anos que passou no projetor, transformando-o no ser mais perigoso e resistente do mundo. Lembremos que ele aguentou uma surra do Muito Grande, e mesmo assim se levantou para desafiar o Ben. Isso é o melhor que você tem, Tennyson. O segredo sempre foi que Kevin, nessa fase, tinha as habilidades de 3 super alienígenas. O primeiro era Vilgax, já que a Lula era um visitante frequente nesta dimensão. O segundo era Muito Grande, da espécie de Muito Grande. Alguns deles foram capturados depois da Guerra dos Sapos, onde nós os conhecíamos melhor como os Muito Maus. O último foi um inimigo dimensional, Alpha. Esse nós podemos conhecer no crossover de Heróis Unidos, onde ele ficou preso, ou melhor, quase foi libertado. O inimigo mais forte que ele enfrentou foi Ben 10.000, onde, olhando de um ponto de vista bastante neutro, humilhou o 4 braços super forte que o Ben tinha. Literalmente destruiu o diamante e conseguiu sobreviver a um ataque de fúria do Muito Grande. Foi uma pena não ver muito mais dessa versão, mas sem dúvidas é a melhor. Kevin, com sua mutação de supremacia alienígena, graças à demência osmosiana, uma doença que afeta a espécie do Kevin, puderam nos apresentar uma das mutações mais loucas e calculistas da série. Essa versão mostrava um maníaco que não se importava em ferir amigos. Seu poder bestial o levou a punir vários dos encanadores por uma razão tão simples quanto buscar mais poder. Agora, a demência osmosiana se baseia no fato de que, quanto mais poder você absorvia, mais sua loucura aumentava. Tudo isso levou até o momento crítico, em que Kevin teve que atacar sua namorada Gwen. O carinho que ele sentia por ela era grande, mas não tanto quanto sua sede de poder. Entre os inimigos mais poderosos que Kevin conseguiu enfrentar está o Agregor Supremo, o Mungossauro Supremo e o Vovô Max, que como curiosidade especial também já o havia enfrentado no futuro. Mas nesse caso, o Vovô Max deu muito mais trabalho. Kevin nessa mutação tinha um controle avançado sobre seus ataques. Lembremos que essa mutação tinha o poder de todos os alienígenas do Ultimatrix. O poder do Agregor Supremo, que antes havia roubado desses alienígenas. E mais alguns poderes daqueles que ousaram cruzar o seu caminho. Seu desafio mais difícil foi enfrentar a versão suprema mais poderosa que Ben tinha, Echo Supremo. Mas aqui vem o detalhe que separa este Kevin das outras mutações. Ele sabia aproveitar sua loucura osmosiana nas batalhas, e ao mesmo tempo, ele tinha uma leve luz de sanidade dentro de si, o que lhe dava pequenas vantagens para se livrar de um ataque ou simplesmente enfrentar um alienígena que era praticamente indestrutível. O Mungoraptor. Esta é a primeira transformação alienígena do reboot que entra no top. Primeiro eu preciso explicar que isso não é uma transformação do Kevin pequeno. Esta é a transformação de um Kevin adulto que viveu por anos usando a mesma transformação, devido ao fato de que o Antitrix sofreu uma falha que pelo visto é irreparável. Isso, em vez de ser um inconveniente, tornou-se uma virtude para seu portador. Conseguiu potencializar as habilidades desse alienígena, tornando-o um dos melhores do mundo. Este Mungoraptor está no nível 10.000 e pode enfrentar qualquer obstáculo. O Mungaporto foi um dos elos principais no futuro. Vale ressaltar que é um dos futuros pós-apocalípticos que a série Ben 10 teve, onde uma raça alienígena chamada Serge tentou conquistar a Terra.
As garras, a rapidez e as velocidades dos alienígenas foram úteis na batalha. O Mongoraptor derrotou uma legião desses alienígenas em minutos. O adversário mais forte que ele enfrentou foi o Serge Gigante. Aqui ele mostrou um dos ataques mais poderosos desse alienígena. Só para esclarecer, eles não são alienígenas comuns como os do bem. O Antitrix concede uma espécie de mutação aos alienígenas, tornando-os mais poderosos e únicos. Por isso, agora você finalmente pode perceber por que o Mongoraptor ocupa o terceiro lugar nesta lista. O quarto e o quinto lugar são ocupados por um alienígena do Antitrix e uma mutação. Bashmouth e Kevin com sua mutação controlada de Omniverse. Por que eles ocupam esses lugares? Fácil, acho que o lobo do Kevin teve mais argumentos para estar acima dessa mutação. Bashmouth é uma combinação rara entre rato, lobo e Wolverine, o que o torna um alienígena imprevisível, poderoso e resistente. Os alienígenas que Bashmouth conseguiu enfrentar em batalha foram 4 braços, Enormossauro e rato. Nessas batalhas, ele sempre foi superior. Kevin foi tão prodigioso quanto Ben usando seu Antitrix. Ele rapidamente aprendeu sobre seus alienígenas e as vantagens de sua criação. Literalmente, ele enfrentou os alienígenas mais fortes que vimos na série. Além disso, ele teve 2 batalhas de destaque, uma contra a versão Omnikix do Humongossauro, que eram armaduras especiais que potencializavam os alienígenas. Se você quiser um vídeo com as versões mais poderosas, já sabe, dá uma força para esse vídeo, aproveita e se inscreve e me segue no Instagram. Vou preparar vídeos de Original vs Reboot e preciso da opinião de vocês. A segunda foi uma batalha contra Vilgax, mostrando como é difícil controlar esse alienígena. Por isso o Vilgax deu uma surra nele. A versão do Kevin só conseguiu enfrentar a versão evoluída do Chama Pantanosa, onde ele mostrou que não estava preparado para os poderes e combinações que podia criar. O poder do Omnitrix do Omniverse ficou grande demais para ele. Ele não teve um rival à altura, e saber que tinha controle total sobre sua mutação faz com que ele não mereça o 4º lugar. Sim, você tem motivos para Kevin subir mais uma posição. Vou ler seus comentários. A próxima posição é mais do mesmo, Matéria Escura e Kevin com a mutação que começou tudo, uma escolha bastante difícil, já que a primeira mutação de Kevin teve várias etapas, onde no começo ele era apenas um fenômeno com muitos poderes e rancor contra Ben. Ele nunca parou para pensar em todas as combinações de poderes que poderia fazer. Até que um dia Ben sugeriu isso para ele. Seu poder era um desperdício, já que costumava lutar sem controle. Matéria Escura, por sua vez, é o alienígena do Omnitrix, que mais passou por mudanças e ganhou poderes. Ele passou de ser um alienígena pequeno e fraco para se tornar um gigante ágil, poderoso o suficiente para lutar contra 4 braços. A mutação reduziu um pouco sua inteligência, mas ele ganhou um poder extremamente raro, um fogo que pode cristalizar seus inimigos. Ele conseguiu enfrentar o 4 braços, onde mostrou que é um alienígena a ser levado em consideração. Kevin, por sua vez, lutou contra vários alienígenas, entre eles Vilgax. Neste ponto, essas 2 formas ficariam iguais. Por isso deixo você escolher. Qual foi o melhor? Kevin e sua mutação em força alienígena. Essa pode ser a transformação mais inteligente ou a mais tola, já que Kevin se transformou por um erro próprio ao tentar hackear o Omnitrix. Asmo tentou avisar que isso não seria uma boa ideia, mas mesmo assim, um erro acabou deixando Kevin mutado novamente. E embora esse seja um erro que marcaria Kevin para o resto da vida, era um evento canônico. Kevin literalmente precisava sofrer para salvar o mundo. No multiverso de Bendis nas linhas do tempo onde Kevin não se transformou, Rex e Charmcast se tornaram os magos mais poderosos do mundo, conseguindo conquistá-lo. O poder deles foi tão devastador que eliminaram os 2 Tennyson, então essa transformação precisava ocorrer de qualquer forma. O único grande problema dessa transformação é que ela não possuía nenhum dos poderes alienígenas que suas outras transformações tinham. O lado bom é que Kevin conseguiu enfrentar vários inimigos importantes da saga. Em uma batalha contra um Tekadon, ele o destruiu facilmente. Contra Vilgax, obviamente não conseguiu destruí-lo, mas conseguiu dar trabalho. O inimigo mais importante que ele enfrentou foi Ragnarok, um criminoso perigoso que antes havia tirado a vida de seu pai. Pode-se dizer que Kevin teve a maturidade para enfrentá-lo sozinho. Sua decisão final é algo questionável, mas ninguém pode tirar o fato de que Kevin conseguiu ficar em paz. Quad Smack, esta é a versão negativa de 4 braços, muito mais forte, obviamente. O Antitrix deixou esse alienígena, que já era um dos mais fortes do Ben 10, ainda mais poderoso.
Kevin enfrentou provas difíceis contra o alienígena Shockrock, alienígena entre os 3 melhores do reboot. Kevin teve dificuldade em se adaptar, pois já é difícil desviar de seus ataques. Contra Vilgax, seu adversário mais forte, ele mostrou compromisso em evoluir. Desviou de vários ataques do Lula, mas em força não esteve à altura, pois Vilgax estava muito apelão no reboot. Kevin e sua segunda mutação quando pequeno. Na saga original só conhecíamos uma versão totalmente mutada do Kevin, e digo totalmente porque mais pra frente veremos as incompletas. Se falarmos cronologicamente, essa versão apareceu na série original depois do filme do Ben 10. Aqui Kevin sofreu uma mutação que considero minha favorita, pois ele obteve todos os poderes da segunda geração de alienígenas do Ben. Com tanto poder no DNA, era óbvio que ele perderia o controle. Ele neutralizou facilmente a equipe Tennyson e Ben, que estava numa forma para fugir. Durante a batalha, sua loucura era tanta que atacou amigos e inimigos. O único objetivo dele era destruir. Eu o colocaria mais alto, mas essa é uma das versões mais perigosas e instáveis que Kevin já teve. Punho de Cristal é o único alienígena de Landtrix que não usa o nome americano. Embora não pareça, o Punho de Cristal é daqueles alienígenas que teve tudo para triunfar, mas por algum motivo estranho não deram a atenção que ele merece. Veja, a versão negativa do Diamante foi capaz de lutar contra 2 alienígenas poderosos do bem, onde se deve destacar sua inteligência e habilidade em batalha, já que foram a chave para superar 2 alienígenas que são extremamente poderosos. Na luta contra o Mungossauro, ele realmente estava em grande desvantagem. Os novos poderes que o Mungossauro possui agora no reboot faziam os diamantes do Punho de Cristal parecerem porcelana chinesa. Mas sua inteligência em batalha fez perceber que Ben tem medo de tentáculos, mostrando seu grande controle e criando algo para despistar o inimigo. Contra 4 braços, sabia que tinha poucas chances, então começou a usar os ataques e a própria força dele contra o alienígena. Sem dúvida, é um alienígena que eu adoraria ter visto todo o seu potencial. Hotshot, a versão mutada do Chama que Kevin teve em seu poder. Isso o tornou melhor do que sua versão original. Hotshot é um dos alienígenas do Antitrix que não teve destaque algum, pelo menos sua versão normal, porque essa versão teve uma pequena evolução criada graças à magia de Charmcaster. Isso ampliou suas habilidades, fazendo-o parecer uma versão suprema. Isso não dá mérito ao alienígena, pois ele nunca controlou isso. Hotshot conseguiu enfrentar 2 alienígenas importantes do bem, onde infelizmente não foi o melhor. Seu grande poder contra o Mungossauro só fez ele recuar, e contra Rath, em uma batalha 1 contra 1, ele foi destruído. Sua maior conquista foi criar esse carro, uma das coisas mais bizarras que já vi no reboot. Nunca fizeram muito sentido, mas não sei se você talvez se interessou, me diga nos comentários. Kevin Mutação Reboot. O reboot conseguiu nos surpreender trazendo de volta algo que parecia impossível, as mutações do Kevin. Graças ao Antitrix, mesmo Kevin não sendo um alienígena, essa possibilidade deixou de estar descartada. Mas na terceira temporada, no episódio Qual Relógio, Kevin voltou a se transformar com a ajuda do livro de magia da Charmcaster. Ele mudou todas as transformações alienígenas, tornando essa criatura estranha. Ben precisou usar seu melhor alienígena para enfrentar o poder dele. Uma pena que a mutação de Kevin durou tão pouco, mas foi um grande detalhe que o reboot pôde nos entregar. Chegando ao final, preciso separar as últimas posições em 3 blocos, onde no primeiro bloco estão os últimos alienígenas do Antitrix, que infelizmente decepcionaram por poucas aparições, eventos importantes em que participaram e desperdício em si. A maioria desses alienígenas não participou muito da série, o pouco que fizeram eu vou te contar. Rush, a versão negativa do XL8, nos deu uma pequena demonstração de velocidade que ambos precisavam quebrar a barreira do som para criar uma máquina do tempo. Bot serviu para estar em um dos episódios mais bizarros do reboot, para não dizer o mais bizarro. E Undertow nos deu uma pequena referência a um alienígena, que se você souber o nome, coloque nos comentários. No segundo bloco estão as mutações incompletas de Kevin. Na época surpreenderam muitos na série original, já que era um mistério tudo o que esse alienígena podia fazer. Numa tentativa de convencer Ben a realizar uma atividade ilegal, Kevin conseguiu adquirir o que seria a primeira amostra de DNA em sua vida, conseguindo obter as habilidades e poderes do Chama, com os quais tentaria usá-los para o mal.
Sedento por esse novo poder, Kevin tentou uma segunda vez, agora roubando o DNA do Quatro Braços, com o qual absorveria uma quantidade significativa, o suficiente para poder lutar contra um Tetramando completo. No final de tudo isso, essas mutações incompletas foram apenas um reflexo do que Kevin poderia se tornar. No terceiro e último bloco estão as formas que literalmente foram inúteis. Como o Kevin Monstro de Rocha, uma versão dimensional em que ele absorveu os monstros que a Charmcaster sempre usa, com a qual ele pôde ser convertido e dominado por essa maga. Ele não podia ser nada além de um servo lento. Por parte dos alienígenas do Antitrix, temos o Skunk Moth, que foi um desperdício de alienígena, que não chegou nem aos pés do insetoide, só apareceu em 2 episódios e não fez nada. Fim. Os encanadores oficialmente voltaram ao canal. Agora você poderá subir de patente desde um simples cadete até se tornar um magistrado galáctico, mas apenas alguns poderão entrar na patente proibida, os roteadores do vazio nulo. Manda um abraço aos novos encanadores. Um grande abraço para Ariel Cortez Morales, Maze 7049, Diego GTA, Emanuel Codiola, Fran DBL 07, Mateu Cuceta, Alexander Calizaia Espinosa e Paradote 6 do 55. Com essas pessoas incríveis eu me despeço. Lembrem-se que eu sou frio e comigo será até a próxima. Adeus.